Armando, muito obrigado, mano. É um grande prazer ter-te aqui no nosso programa. É um grande prazer dar-te os nossos parabéns em meu nome, em nome da Mongolé TV, em nome do Gica que está aí a ver do outro lado. Dar-te os nossos sinceros e grandiosos parabéns pelo imenso e grandioso trabalho que tu tens feito. Não há angolano que mais tem trazido esse assunto à praça pública do que você. Não há, se por acaso, e a gente espera, se os angolanos ganharem essa batalha é muito tua. Bem-vindo, mano, a Mongolete. Ai, ué, Mongolete, Mongola. Muito obrigado. Dizer que sou grato pelo convite. O sentimento é recíproco, a consideração é recíproca. E estamos aqui para dar o contributo naquilo que for necessário. E obrigado também pelo elogio. Dizer que tenho estado a falar constantemente desses assuntos. Lembro que são aproximadamente 4 anos a falar do mesmo assunto, vasectomia, evasão de divisas, branqueamento de capitais. Noutra hora davam-me de maluco, de um indivíduo que... Já sabes como é que é a ignorância dos nossos irmãos angolanos. Quando começas a falar de um determinado assunto que eles não têm domínio, pensam que estás frustrado, porque se calhar não tens um carro ou não tens uma casa própria, então começam a procurar argumentos para te denigrir, te macharem, te desanimar. Mas o que eu sou persistente, eu tenho convicções daquilo que eu faço. Aliás, eu sou responsável por tudo que falo, mas não sou responsável pelo que as pessoas interpretam ou o que elas entendem. Então, por isso, a caminho de 4 anos, tenho estado a fazer denúncias mesmo. Não, eu tenho acompanhado, mano, tenho acompanhado o teu trabalho, não diria há 4 anos, mas há um bom tempo já. Mais do que 2 anos. Sim. E tudo aquilo que tu estás aqui a dizer é verdade. Para os manos que estão aí do outro lado, vou-vos pedir mais uma vez. Visitem a página do YouTube desse homem, Radical TV, conforme vocês podem ver aí no fundo. Tudo e mais alguma coisa que vocês tiverem que saber sobre a situação da Iurda. Esse homem tem tudo aí, quer dizer, por sequência lógica, tudo bem arrumadinho em vídeos, tudo está aí. Tavares, eu quero fazer-te uma pergunta. Não sei qual é. Preferes que eu te chame Tavares, Armando? Não, tá à vontade. Chama-me Tavares, Armando, Cassinda. Que meu nome é Tavares, Armando Cassinda. Você que sabe, chama Cassinda, Armando ou Tavares. Já que estamos aqui numa fase de revolução, vou te chamar de Cassinda, mano. Vamos usar o nome da terra. Exato, Cassinda Chichoquila Conhima. Aí fica já difícil. Tu também eras membro da Igreja Universal? Fui pastor da Universal há aproximadamente 7 anos. Aproximadamente 7 anos. Pastor, por isso é que eu falo com por isso é que eu levantei essa... sim, por isso é que eu falo com propriedade. Enquanto me davam de maluco, de esquizofrênico, não sei se é o termo, a palavra certa. Exato. Então, eu sempre sabia o que estava a falar. E você vê que parecia uma profecia. Falei tanto, numa fase que nem os pastores angolanos pensavam em reformar a igreja. E hoje todo mundo fala do mesmo assunto que eu já falava há 3 anos atrás. Cassinda, o que é que te levou, mano, a te desvincular da Igreja Universal? O que é que te levou? São os mesmos motivos que hoje as pessoas vão reclamando ou tinhas... Não, por palavras tuas, o que é que te levou Mesmos motivos que me levaram a desvincular-se. Racismo, humilhações, dentro da instituição, na Igreja Universal. Eles pensam que todo jovem que tornou-se pastor ou que frequenta a instituição é perrapado, tem uma vida matrapilha, é um desgraçado, um propérrimo, um faminto, e que aceitou ser pastor para comer alguma coisa, ter alguma coisa para comer. Pensam que todo mundo é faminto, passa necessidades assim extremas. Mas eu não sou de uma família rica, poderosa economicamente, apesar de que meus avós na era colonial tinham algum poder, tinham propriedades, mas cresci vindo de uma família humilde e que o que eu aprendi, os valores que eu absorvi da minha família são valores morais, humildade, honestidade, transparência com as pessoas e não se vender, não vender a sua honra, a sua dignidade, não trapacear ninguém e aprender a conquistar
por suor do seu rosto. Até porque é Bíblia. Do suor do seu rosto comerás o pão. Então, eu antes de ser pastor, apesar de que era adolescente, mas eu bases morais, já trabalhava, porque com 12 anos, me lembro que com 12 anos, eu trabalhava na pedreira, na Becom, Brigada de Construção e Obras Militares, com 12 anos, irmão. Já trabalhava na pedreira, com 12 anos. Então, quando eu entrei para a igreja, eu já trabalhava numa empresa, depois tive que abandonar a empresa em que eu trabalho, para me dedicar à igreja, sim. Então, quando me torno um pastor, os pastores começam a humilhar, a pensar que você era faminto, passava fome, passava dificuldade. Isso, de certa forma, me doía muito, porque eu não tinha esse espírito de dependência. Tanto é que, mesmo de pastor, muita gente não sabe, mesmo de pastor, aos sábados eu tinha minhas folgas. Todo pastor da Universal, antigamente, não sei se já mudaram o sistema agora, antigamente sábado era folga do pastor. E aos sábados eu tirava o dia todo para produzir instrumentais, porque eu também sou beatmaker. Seus músicos, sim. Sou rapper, sou rapper, sou beatmaker. Eu que produzo meus beats e na altura fazia minhas captações, mas depois parei de fazer as captações. Então, aos sábados, eu tirava esse tempo para produzir beat, mesmo sendo pastor, e vendia beats. E com o dinheiro dos beats, eu já cheguei a pagar a faculdade da minha noiva naquela altura, com o dinheiro dos beats. Que não era o dinheiro da igreja, era meu próprio dinheiro dos beats. Mas, mano, e ele pensava que o indivíduo... Sim, pode falar. O que te levou ao extremo, quer dizer, ao ponto de que é para aqui ou vai ou racha, para mim, acabou? Irmão, a gota d'água foi quando cobraram-me $50 mil para que o meu casamento fosse... $50 mil para que o meu casamento fosse autorizado. Tudo que esses pastores têm estado a falar agora é verdade, irmão. Nós que tivemos lá sabemos disso. Aliás, eu já falei disso no canal há muito tempo. Então, são coisas que o próprio Estado deve prestar atenção. O Estado angolano deve prestar atenção, porque nesta fase o governo, o Estado brasileiro está a confrontar o nosso Estado. Está a querer desafiar o nosso Estado. E é o momento do Estado angolano se impor, mostrar que, de facto, nós somos um Estado de direito. Somos um Estado de direito. Então, imagina que naquela altura eu saí da coisa de 10 anos que eu saí. Me desvinculei como pastor da Universal. Não fui expulso, reiterar, de dizer às pessoas, porque muitos pensam, quando você sai, a Igreja Universal é uma máfia, entende? Tu fazes parte de uma máfia. Tu, quando fazes parte de um grupo de uma quadrilha de bandidos, de altamente perigosos, quando sais dessa quadrilha, deixa de fazer parte, eles te perseguem para te matar. Na Igreja Universal pode não te matar fisicamente, mas assassina o teu caráter. Todo indivíduo que sai, dizem que ele roubou, ou prostituiu, ou então fez alguma coisa. Ou cometeu adultério. Adultério, sim. Eles estão aí a falar também. Exato. Por que eles agem desta maneira? Para te descredibilizarem, porque ele sabe, ele esteve cá no nosso meio e ele conhece os bastidores. Quando ele sair, se afastar como de pastor, ele pode abrir a boca, e abrindo a boca, a polícia pode ir por cima deles, a justiça pode ir por cima deles, investigar e descobrir realmente os crimes. Então eles fazem o quê? Quando tu sais, envenena o povo, dizer que ele roubou, prostituiu, é endemoniado. Então, quando começares a abrir a boca para denunciar, as pessoas já ficam blindadas, as pessoas já ficam praticamente... já sabem, não. Descredibilizado, não é? Estás descredibilizado. Já não podes fazer nada. Todo movimento que fizeres, eles vão dizer, não, ele só está a agir assim, porque ele está endemoniado, está possuído por demônio, porque ele saiu, prostituiu, ele saiu, adulterou. Eu, quando saí, eu estava na igreja do Golfe 2, aquela igreja próxima à igreja Manã, uma igreja grande, eu era o responsável daquela igreja. Quando saí, deixei auxiliar na igreja. Não roubei, não prostituí, não adulterei. Saí com cabeça erguida, peguei minha mala e fui embora, meu irmão. Por quê? Eu já estava na igreja aproximadamente, já estava na igreja há muito tempo, como pastor, aproximadamente 7 anos, e o meu noivado estava me dando muita volta. Chegou uma fogueira santa que disseram que eu tinha que arrecadar, deram uma meta que eu tinha que arrecadar $50 mil para que o meu casamento acontecesse.
Mesmo para que me dessem a igreja do Golfe 2, que era uma igreja que só passava pastores casados e não passava nenhum pastor solteiro, eu fui praticamente o único pastor casado ou solteiro que passou naquela igreja. Depois de mim, passaram outros pastores solteiros. Mas para mim pegar aquela igreja, eu tive que fazer uma campanha na igreja, lá no Zamba, onde eu estava, a auxiliar o pastor Pedro, o pastor Pedro Cabeça. Eu fiz uma campanha de uma semana que acabei a arrecadar aproximadamente 15 mil dólares. 15 mil em uma semana. Uma campanha. Mas como é que se faz essa campanha? É só mesmo com as ofertas dos fiéis da igreja? Quais são os métodos que você tem que usar para persuadir as pessoas ao ponto de darem essas quantias para que você possa atingir essa meta? Porque é persuasão, métodos próprios, há técnicas de inteligência emocional que são usadas. O que é que você faz para se conseguir assim tanto dinheiro? É o seguinte, os pastores da Igreja Universal, por mais que não tenham grandes estudos, por mais que não sejam grandes alunos universitários, não sejam doutores formados, muitos de nós nem quarta classe tínhamos, irmão. Muitos pastores aí nem quarta classe têm. Muitos pastores nem conseguem escrever em condições o próprio nome. Mas, mano, o que nós aprendemos com Edir Macedo é a psicologia, mano. Eu te entro na tua mente, você entrega a tua casa, entregas o teu carro, você a rir, irmão. Você a crer que você está a dar, depois da manhã ou depois de uma semana, a tua vida já mudou, mano. Você está a dar aquilo é satânico, meu irmão. Então é essa psicologia, entende? Essa certeza, essa convicção. Você fala para as pessoas com muita certeza, com muita convicção, elas vão crer. Você é vendedor de sonho. Um pastor da Universal é um vendedor de sonho. Você vende sonho, certeza na pessoa. Que se ela acreditar, Deus vai se manifestar na vida dela. Tanto é que eu já cheguei a pregar assim. Você mudou de igreja, está na Igreja Universal, você mudou de Deus. Porque o Deus aqui da Universal é um Deus vivo, não é um Deus derrotado. Aqui a tua vida vai mudar conforme Cristo fez o milagre, transformando a água para o vinho. Então, que a tua vida vai mudar da água para o vinho. É concreto. São as artimanhas que se usam. Mano, Cassinda, e numa sociedade como a nossa, onde as pessoas estão desprovidas, né, na sua maioria, né, de bens materiais, quer dizer, tem muitos problemas sociais, é muito mais fácil conseguir se persuadir as pessoas ao ponto de cometerem esses descalabros, essa falha, né? Esse erro de dar, quer dizer, porque estão desesperados, né? E veem talvez na Igreja Universal o Messias que vem para lhes redimir dos problemas que têm na nossa sociedade. É o seguinte, Mano Vunge, é o seguinte. Além dessa carência econômica ou carência financeira que os angolanos, a maior parte dos angolanos têm, porque em Angola nós podemos encontrar propérrimos. Podemos encontrar miseráveis. Já em outros países, encontras pobres. E pobres é um indivíduo que tem um carro, uma casa num condomínio, mas é pobre. Então, cá em Angola não encontramos propérrimos, miseráveis, irmão. Há famílias que com 500 kwanzas garantem o dia todo na alimentação, com 500 kwanzas. Então, as manipulações que se fazem cá em Angola não se fazem em países desenvolvidos. Tipo, a forma como a IURD manipula cá em Angola, se eles estão em Canadá, não conseguem manipular em Canadá, nem tão pouco na Espanha. Até porque os espanhóis são muito intelectuais, usam muito cérebro e não acreditam em qualquer um. Então, apostam muito nos estudos e faz com que eles questionem, analisem e não são facilmente manipulados. Não, olha, mas também não esquece que vai dizer o próprio Jeca Tetembo. O Jeca Tetembo andou muito tempo na Igreja Universal aqui no Reino Unido e depois já desassociou-se. Então, olha, assim já, olha, para a Universal poder uma sede Jeca Tetembo assim já é um caído. Mano, é assim que eles falam. Essa coisa, uma das questões que as pessoas, e aliás, não sei se o Mano acompanhou, uma das questões que nos foi colocada aí, a igreja acha que tem vantagens quando coloca os seus pastores, os seus bispos nesse processo de vasectomia. Mas o que leva um pastor
em pleno uso das suas faculdades mentais, aceitar tamanha condição? O que que leva, mano? Tu estiveste lá dentro, conheces bem esse caso do... O bispo Carlos Alberto está a obrigar os pastores angolanos a fazerem vasetomia. A vasetomia não é aprovada na Constituição angolana. Se no Brasil é autorizado fazer vasetomia, em Angola não é autorizado fazer vasetomia. A Constituição angolana não aprova a vasetomia. O bispo Carlos Alberto está a obrigar os pastores angolanos a fazerem vasetomia. No domingo passado, 6 pastores angolanos foram mandados para a África do Sul fazer vasetomia. E esses pastores estarão de regresso a Angola na quinta-feira. Prometeram a esses pastores carros V8 e tubarão. Prometeram a esses pastores carros V8 e tubarão. Eu estou a fazer um protesto mediante o artigo 40 e o artigo 47. Eu tenho liberdade de expressão. Eu tenho liberdade de me manifestar pacificamente. Aquela cena era a profecia mesmo. O que que leva, mano? O que que leva as pessoas a serem... já não estamos aqui a falar da persuasão que os membros da igreja fazem com os fiéis, mas estamos a falar pessoas que já têm uma certa posição dentro da igreja, ainda assim serem convencidos no sentido de aceitar essa questão da vasectomia. Bom, antes de eu responder à questão do Mano Vuns, que é uma questão pertinente também, que as pessoas precisam ter o esclarecimento, eu gostaria da sequência da abordagem que eu estive a fazer a respeito da necessidade, da necessidade do povo africano. É assim, muitos africanos vão para a Igreja Universal, primeiro, por necessidade, e acabam ficando presos lá. Mas também não devemos descartar a possibilidade de que nós, africanos, somos um povo que acreditamos na espiritualidade. Yeah. O povo africano acredita na espiritualidade. Antes da chegada dos escravagistas no nosso continente, o povo já acreditava em Deus. Yeah. Um Deus que não era representado por uma estátua. Yeah. Yeah. O Deus que criou os céus e a terra, que era adorado em espírito e em verdade. Yeah. Os nossos avós sempre falaram de Nzambi. Yeah. Um Deus que criou seus... Então, nós já temos isso dentro de nós. Tanto é que há arqueólogos, há pesquisadores que dizem que nós somos descendentes de hebreus. Yeah. Nós somos hebreus, dizem isso. Yeah. Yeah. Entendes? Yeah. Então, não é a riqueza ou as promessas que a Universal faz que faz com que as pessoas fiquem coladas lá. É porque há necessidade nos africanos, há um vazio que eles querem que seja preenchido por Deus. Mas o que acontece? A astúcia desses homens faz com que o povo seja enganado. O povo vai em busca de Deus, mas acabam apresentando outros elementos, amuletos, a fogueira santa, outros elementos. E, aliás, muitos passam também por desemprego e acabam ficando presos porque lhes fazem promessas. Exato, é concretamente isso. Então, agora, sobre a vasetomia, sendo bem claro, irmão, a vasetomia na Igreja Universal ninguém faz por livre e espontânea vontade. Os pastores aceitam fazer vasetomia por causa da coação e também por causa da retaliação. Se um pastor que não é casado, é solteiro, ele quer se casar, a liderança da igreja lhe condiciona a vasetomia. Queres casar? Tá bom. Estás pronto? Estás disposto a sacrificar? O que é sacrifício? Sacrifício é ser levado ao matadouro e te caparem para te cortar. Você quer casar? Estás disposto a fazer o sacrifício? Eles chamam de sacrifício. Não falam de vasetomia. Usa-se códigos. Na Universal trabalha essa base de código, por isso que eu digo que a Universal é uma grande máfia. Entendes? Até dinheiro. Dinheiro na Igreja Universal não chamam de dinheiro, irmão. Você pode encontrar os pastores a falarem de dinheiro, mas vão em código, nunca vais perceber que estão a falar de dinheiro. Na Igreja Universal, o dinheiro chama-se crianças. Estou a levar as crianças no colégio. A sério? Quando eles... Sim, a sério. Então, a sério. Isso é máfia, isso é máfia. Isso. É máfia, lógico que é máfia. Lógico que é máfia. Estou a levar as crianças no colégio. Estou aí... fazer conta com as crianças, está-se a falar de dinheiro.
Uma instituição transparente, religiosa, cristã acima de tudo, como é que usa esse código para se falar de dinheiro? Não tem que falar de dinheiro de forma transparente, de forma aberta, para que todo mundo, de facto, entenda que está a falar de dinheiro. Por que usam códigos? Então, são esses motivos que fizeram com que eu também começasse a questionar, irmão. E fez com que eu abandonasse a instituição. Então, falando sobre a vasectomia, o pastor, nenhum pastor, por mais que apareça um pastor ou um bispo, dizer taxativamente que ele fez vasectomia por livre e espontânea vontade, é lamentável porque eles lá fazem uma lavagem cerebral que você acaba se culpabilizando. Pensar que não, eu fiz a vasectomia porque eu quis fazer a vasectomia. Não é porque você quis fazer a vasectomia. Nós africanos... Foi coagido, não é? Foi coagido a fazer. Sim, equação. Vai fazer vasectomia, vão te dar um carro novo, ou então vão te mandar casar, ou se fizer vasectomia, dão-te uma igreja grande, uma catedral. Imagina, você é um jovem com 20 anos, às vezes 22 anos, nem sequer o médio tens, nem a 4ª classe, nem sequer escrever em condições você escreve. Se fizerem vasectomia, vai ter direito a um jipe. Se fizerem vasectomia, vai ter direito, vai ser o responsável de uma catedral. Irmão, ele vai pensar 2 vezes, isso vai lhe subir a cabeça. Todo homem gosta de poder. Todo homem gosta de poder. E uns vendem a alma para alcançar o poder, e outros trabalham de forma honesta, suam mesmo com dignidade para alcançarem o poder. É a diferença. Todo mundo que aparece aí dizendo que fez vasectomia por livre e espontânea vontade é mentira, aquilo é mentira. Ele está a se culpabilizar, porque na verdade a Igreja Universal trabalha com coação. Eles te coagem a aceitar uma determinada prática e ainda te mandam assinar para que você diga que fez por livre e espontânea vontade. Sim, te mandam assinar. Mano, tá vendo? É aí onde aparecem pessoas dizer assim, não, se lhe obrigaram a fazer a vasectomia, como é que ele assinou? Ninguém lhe obrigou a assinar. Mas agora, Casimba, qual é a justificação que eles dão? Qual é o propósito por trás dessa ação? O que eles pensam? O que a liderança da IURD espera alcançar com a vasectomia? Isso dá vantagens à liderança, dá vantagens à igreja? Os que passam por esse processo de castração? Dá vantagens à igreja? Ou sim, dá muita vantagem. Uma espécie de escravatura que é permanente? Quer dizer, aí está já amarrado à igreja. Não. Já aconteceu o caso de um indivíduo fazer vasectomia hoje, depois de 3 semanas lhe tirarem da igreja, lhe expulsarem, sem indemnização. Nós passamos aí uma peça de um angolano, uma peça da TPA, que ele dizia que passei por esse processo de castração. Eu falei daquele rapaz antes dele sair, é o Alfredo. É o Alfredo. Okay. Antes dele sair mesmo, eu fiz uma denúncia a falar dele, que o rapaz fez vasectomia e depois de 3 semanas foi expulso. Fiz uma matéria a falar sobre ele. Depois é que ele aparece nas redes sociais, na cadeia televisiva, na TPA, a denunciar, mas a primeira denúncia foi feita no canal Radical TV. Mano, então acontece... Tu que tens vindo a fazer um historial dessa situação, por que só agora é que os angolanos se insurgiram? Por que só agora? A igreja está aí há 30 anos. É claro, há tempo para tudo, né? Mas na tua maneira de ver, porque eu lembro-me que a altura em que eu comecei a prestar atenção no teu canal com mais frequência, foi quando eles apresentaram como é que se diz? Manifesto. Em novembro, Manifesto. foi o ano passado. E tem aí exemplos, por exemplo, de um pastor que agora fiquei a conhecer através do teu canal, o pastor Chipenda, que foi um dos muitos que o bispo Norito Gonçalves chamou no púlpito para dizer que a igreja estava toda ela unificada. E hoje, passados 7 meses, vem com uma postura completamente diferente, que é normal, né? As suas... Sim. Mas, mano, o que leva, no teu ver, o que fez com que desta vez chegasse a uma escala praticamente sem retorno, quer dizer, a uma posição de não retorno? O que achas que aconteceu durante esse tempo? Não vamos dizer desde que começaste a fazer as denúncias, mas desde o ano passado a esta parte, o que aconteceu exatamente que fez com que as pessoas dissessem, para aqui atingimos o nosso limite? São das perguntas que tenho que responder.
Falaste sobre a vasectomia, o que está por detrás da vasectomia? O que está por detrás? Quais são as Exato. vantagens O que que a igreja tem com isso? As vantagens são várias. São várias. É manter o dinheiro no cofre. Edir Macedo é obcecado por dinheiro, irmão. Não é só Edir Macedo. Bispos brasileiros são obcecados por dinheiro. Eles amam dinheiro. Mas como é que inclusive eles fazem manter o dinheiro no cofre? Qual é a relação da vasectomia sim, com o dinheiro? Um pastor que faz a vasectomia, há quem diga, há especulações também que há nisso interesses espirituais, interesse satânico, tipo um pacto que o Edir Macedo fez, vender a nascença dos pastores. Há também essa probabilidade. Mas o que nós podemos justificar aqui são os gastos. Um pastor casado que não tem filhos tem menos gastos. A igreja não gosta de gastar. Até porque quando um pastor fica doente, a igreja ela abandona. A igreja lhe joga na cara que você é muito doente, você é doentio. Você está a desfocar a igreja. Vocês são doentes e vêm aqui ser pastor. Na Igreja Universal, eles oram pelo pastor, dão água nos membros, água para curar os membros, para fazer maravilha, milagre. Mas quando o pastor está doente, tem que ir na clínica. E quando começa a desfalcar a igreja, eles ficam totalmente revoltados. Então, na Igreja Universal do Reino de Deus, ele manda os pastores fazer vasectomia para evitar gastos. Um pastor casado que tem filhos, tem muitos gastos com os filhos. Então, os gastos são maiores. Um pastor casado com a esposa, que não tem filho, eles têm menos gastos. Então, eles fazem isso para evitar gastos, porque eles sabem. Se esses pastores fizerem vários filhos, principalmente pastores angolanos, vai se gastar muito com eles e a receita não vai ser suficiente para mandar para o Edir Macedo. E agora, a segunda parte da pergunta. Até já me esqueci. Qual é a segunda parte da pergunta aqui? Não, por que só agora é que os pastores e bispos angolanos chegaram ao limite? Chegaram aos extremos daquilo que... Meu irmão, não é só agora. A coisa de 2004, 2005 ou 2004, se a memória não me atrasou, já houve um movimento, só que esse movimento falhou, calcularam mal, traçaram mal as estratégias. Houve um movimento que queriam criar de facto uma revolução semelhante a esta, só que falhou. Falhou e o bispo na altura, que era o bispo João Leite, conseguiu contornar a situação, inverter o jogo e pegar os revolucionários, mandar em várias partes do mundo. Dividir para melhor reinar, não é? Sim, pegou os revoltados, os visionários, os irmãos que já tinham os olhos abertos, mandou eles em outras partes do mundo, entende? Então, essa é a segunda tentativa. A primeira falhou, porque outros pastores também acovardaram-se. Inclusive, eu ouvi um vídeo meu. Aliás, esse processo que está a decorrer com a Igreja Universal começou comigo. Não, por isso é que eu disse, muito daquilo que... Quem deu a abertura desse... Não, o processo que está a decorrer mesmo no tribunal. Novo, sim. O processo que está a decorrer lá na PGR, no tribunal, quem deu início é o Tavares Armando, e eu mencionei pessoas nesse tal processo, pessoas que apareceram e foram dando depoimento, até que chegou aos pastores angolanos, aos pastores reformistas. Só está a se dar uma sequência de um processo que eu dei início lá na PGR. Então, é concretamente isso, entende? Que é os dois crimes de invasão de divisas e castração de órgão. Por exemplo, aqui tem esse documento que vocês podem ver que está do outro lado. Aqui está. Que documento é esse? Estamos aí a ver o carimbo, GPLE, Governo Provincial de Luanda. Essa é uma marcha que eu estava a realizar. Aquela que tu apareces sozinho a fazer essa marcha? Aquela... Não. Essa marcha eu queria realizar depois daquela. Essa aqui eu queria levar uma moldura humana. Aquela eu fiz sozinho, sem comunicar, sem nada. Essa aqui seria uma marcha oficial, com autorização do Governo Provincial de Luanda. Esse meu documento da marcha desapareceu. Está aqui, está carimbado. Uma cópia fica lá no Governo Provincial de Luanda. Exato, para me autorizar a marchar.
desapareceu no gabinete do governador. Está aqui. Isso foi em 2019. 2019, sim. 22 de janeiro de 2019. Desapareceu no gabinete do governador. Só para você ver como é que a Igreja Universal é máfia. Como é possível o meu documento para autorização de uma marcha pacífica contra a exploração religiosa em 2019 desaparece no gabinete do governador e no dia seguinte um suposto comandante do Talatona liga para mim fazendo ameaças. Liga para mim fazendo ameaças. Eu vou ler, se me permite ler. Pode ler. Nós aqui estamos... Ao governo provincial de Luanda, assunto, comunicação de uma marcha contra o elevado índice da exploração religiosa no país para o dia 26 de janeiro de 2019. Ao abrigo do apostolado, no artigo 47 da Constituição da República de Angola, em alusão ao discurso do presidente da República sobre as seitas religiosas que confundem fé com negócio, sobre o lema templo é dinheiro. Vimos por meio desta levar ao conhecimento ao esmo senhor governador da província de Luanda que o pretérito dia 26 de janeiro de 2019 a Radical TV realizará uma marcha pacífica contra a exploração religiosa em Angola. Pretendemos nos concentrar às 10 horas da manhã na Avenida Pedro Castro Vanduneloy, em frente ao Odebrecht, tendo como ponto de partida 13 pontos, e marcharemos até o Largo da Casa Com, que é o nosso ponto de chegada. Assim sendo, solicitamos ao mesmo senhor governador da província de Luanda a proteção da Polícia Nacional, Serviço de Proteção Civil, bombeiros, para interferir na proteção dos ativistas. Sem outro assunto, reiteramos os vossos inicialmente formulados cumprimentos. Bom, aqui está, Luanda, aos 22 de janeiro de 2019, os subscritores, Tavares Armando Cacinda, Moisés Gonçalves, Telemóvel está aí. E eles anotaram aqui para dizer que, para confirmar a entrada. Eles só anotam aqui para confirmar a entrada. Fomos lá, fizemos a entrada, está aqui. Inclusive carimbaram. Mas está aqui, desapareceu do gabinete do governador e no dia seguinte um suposto comandante do Talatona liga para mim fazendo ameaças. Que igreja é esta, irmão? Não, que igreja é esta? Tavares, praticamente foi o que nós vivemos com esse vídeo que a gente publicou ontem do Gica. Publicamos no YouTube. O vídeo foi... O YouTube, tu és um bom conhecedor do YouTube, esteve claro que a Igreja Universal, por direitos autoriais, pediu, quer dizer, bloqueou. Eles até não disseram que bloqueamos por eles. Eles dizem que a Igreja Universal é que bloqueou. E o mesmo aconteceu com o Facebook. Então, se nós a única coisa que estava assim, simplesmente a trazer é a verdade, tu tens conhecimento dessa matéria melhor do que ninguém. Nada que está aí naquele vídeo foi alterado, foi adulterado. É simplesmente as palavras do Idir Macedo e combinado com aquilo que é a oposição do Gica. Estamos quase a chegar ao fim do nosso programa. O que é que tu achas que vai acontecer? Tu estás dentro... Os angolanos vão ganhar. Vão ganhar? Os angolanos vão ganhar. Estás convicto que vão ganhar? Mano, há crimes aí, mano. Se a igreja Maná, que cometeu só um pequeno gafe, uma coisa de leve, a igreja Maná teve que fechar, a igreja Maná teve que mudar de nome, hoje é a igreja Josafate. Imagina esses crimes, irmão. Evasão de divisas. Brasil pune severamente crimes do gênero, principalmente evasão de divisas. O Estado brasileiro tem uma punição severa contra crime de evasão de divisas. A evasão de divisas, se o objetivo do nosso presidente é fazer com que o dinheiro que foi tirado da Angola seja devolvido no país, então como é que esses homens vão sair impunes, mano? Vão brincar de nós, vão continuar a escravizar o nosso povo. É só para o governo angolano perceber que não é a primeira vez que os angolanos se revoltem. Eu estava sozinho a gritar, a lutar, a apoiar os pastores, a reivindicar. Diziam, não, ele é endemoniado, está frustrado. Não, por acaso, eu vi comentários sobre a tua pessoa. Quando eu comecei a me interessar sobre a questão da Igreja Universal, entrei na página deles do Facebook, fui acompanhando vários vídeos
E num dos vídeos eu ouvi a falar em coisas muito negativas da tua pessoa, mas eu não achei aquilo estranho, porque eu sou experiente nisso, porque epá, o mesmo passa comigo, muita gente faz críticas. Yeah. As pessoas não sabem Yeah. exatamente as convicções que nos levam a fazer aquilo que cada um faz, então é sempre fácil ir buscar coisas pequenas para tentar manchar o bom nome. Então tu estás Exato. convicto que os angolanos vão ganhar? Estou convicto que vão ganhar. A sério? Porque eu tenho a certeza absoluta que o Estado angolano não vai ceder. Não vai deixar os brasileiros nos amedrontarem ou nos brincarem no nosso próprio território. Estamos na nossa terra, irmão. Mano, Estamos no nosso isso aqui, território. quer dizer, assim, vamos supor que seja o contrário. Até que ponto é que achas que isso vai danificar o estado mental e psicológico dos angolanos, dos pastores angolanos? Vamos supor que... porque nós sabemos como é que as coisas na nossa terra funcionam em termos de justiça. No papel é uma coisa. Yeah. Exato, no papel é uma coisa, na prática é outra coisa. Mas desta vez o Estado angolano vai ter que se impor. Vai ter que se impor porque num ato patriótico, os pastores angolanos todos os dias, quando são sensivelmente 12 horas, sobem para o altar, erguem A bandeira. corretamente a bandeira de Angola e põem o hino nacional. Se os nossos dirigentes respeitam, de facto, o hino nacional e a bandeira de Angola, então eles terão que julgar esta causa justamente. E se julgarem esta causa justamente, irmão, não tem como os angolanos perderem, porque não se trata de meramente... não se trata de nacionalidade dos brasileiros, né? Sim, não está em causa cá a nacionalidade dos brasileiros. Mas trata-se de crimes, irmão. Vida humana. Trata-se de vida humana. São crimes contra a vida humana, crime contra pessoas, exploração religiosa, ainda até podemos até tentar descartar isso. Mas quando se fala da vasectomia, está a mutilar pessoas. Foram pessoas que foram mutiladas, irmão. Eu conheço pastores que hoje têm problemas. Nós somos poucos já. Somos poucos, sim. Eu conheço os indivíduos que foram pastores, que hoje têm problemas psíquicos, mano. Por quê? Você sai honestamente, sem ofender ninguém, sem roubar ninguém, sem matar ninguém. Você abandona, deixa de ser pastor da instituição, porque já não queres, de tanta mentira, de tanto engano que fazem com que você... Ou seja, de tanto engano que te obrigam a levar nos teus irmãos. Quando decides não obedecer mais, és taxado de rebelde, conforme o Edir Macedo disse, com suas próprias palavras, são rebeldes, estão amaldiçoados. Isso acontece conosco nos bastidores. Eu conheço um pastor chamado Boi Muki, um pastor da Lunda Sul, ou da Lunda Norte, do Dundo. Aquele pastor foi expulso numa reunião de aproximadamente 200 pastores, irmão. Eu estava nessa reunião, eu era pastor. Tivemos numa reunião, todos nós, reunião pastoral. O bispo João Leite subiu no altar e chamou o pastor Boi Muki. Então, onde é aquele menino aí? Levantou o pastor levantou. Estou aqui, senhor. Você fez isso, fez aquilo, fez isso. Olha, está de fora. Na frente de mais de 200 pastores, uma reunião pastoral. Além de expulsar o pastor, o amaldiçoou. Então, essa coisa de amaldiçoar é uma prática deles, é algo comum. É uma prática deles, irmão. O pastor Boi Muki, há pastores aqui que vão assistir este vídeo e que vão confirmar as minhas palavras. Pastor Boi Muki foi amaldiçoado pelo bispo João Leite. O indivíduo que se dedicou na igreja, e não só. Há pastores que saem por livre e espontânea vontade. No meu caso, saí por livre e espontânea vontade. Eu não pedi indemnização, nem assinei. Mas há pastores que são expulsos. E muitos desses ficaram 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, nem casa para morar têm, nem casas para morar. Estão a lesar os angolanos, estão a maltratar os angolanos. Depois, Tavares, é aquela situação de que enquanto eles estiverem comprometidos com a igreja, não podem se formar, não é? Não podem fazer estudos extras, não podem, por exemplo, ir para a faculdade e coisa assim parecida. Não podem fazer isso. Eu, quando produzia beats, mesmo sendo pastor, produzia beat aos sábados, mesmo sendo pastor, eu fazia de forma discreta. E tem outra coisa que eu fazia de forma discreta.
pegar comida, levar na casa dos membros que passavam fome. Na Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Brasileira do Edir Macedo, é proibido o pastor pegar dinheiro e apoiar o membro da igreja. É proibido. Tudo isso eu fazia discretamente, apoiar a membros que frequentavam a igreja, não faltavam na igreja. Mas você vê que passam grande dificuldade. Senhora está a frequentar a igreja, não consegue pagar a escola para os filhos, não consegue pagar o colégio. Você tem que ter sentimento, irmão. Eu não sou brasileiro, sou angolano. Eu sinto a dor dos meus irmãos. Tudo bem que o brasileiro vem aqui, ele vem como missionário e pode não sentir tanto sofrimento do meu povo, mas eu sou da terra, sou um angolê, irmão. Eu tenho que sentir a necessidade do meu irmão. Eu via, escolhia alguns membros e apoiava. Ou comida, ou então dinheiro para pagar a escola para os filhos. Não, mas isso... E vê-se no teu trabalho, o teu trabalho diz tudo. Sabes por quê? Porque, eu vivo fora do país, mas estou sempre em Angola. Todos os anos estou em Angola. Em Angola, para tu teres um canal do YouTube com sucesso, não precisas da Igreja Universal. Há muita coisa em Angola para se falar. Mas a tua dedicação na questão... Eu às vezes fico a me perguntar, mas para o que será do Tavares? Quando essas coisas... Quando essa situação da Igreja Universal acabar, ele tem um canal bom, rico, muitos subscritores. O que será do mas é muito... Vamos fazer filmes. É muita dedicação. Vamos arrebentar um documentário sobre a Universal. Vou pegar todos os vídeos e compilar um documentário sobre a Universal. E também não só escrevo o roteiro de filmes. A maior parte das guerras no mundo, quase todas as guerras foram causadas por questões religiosas. Não é? Porque a religião é aquilo que se diz, habita na alma das pessoas. E quando é da alma onde vêm as nossas motivações para tudo. Tendo em conta esse facto de que a maior parte dos conflitos no mundo são causados pela religião, tu não te sentes até certo ponto ameaçado por causa desta... Porque não é quem faz mais denúncias do que você no que concerne aquilo que é o proceder dos líderes, a gestão brasileira da IURD. Não te sentes ameaçado? Não há... Como é que tu fazes o teu trabalho? Não te sentes às vezes coagido? Pessoas a tentarem amedrontar, incutir medo? Não? Irmão, eu recebo mensagens de ameaças de morte, ligações de ameaças de morte, pessoas, uns até nem ameaças de morte, ligam mesmo só para me ofender, a minha mãe. Vai para aquilo da tua mãe. Vai para aquilo da tua avó. Coitada da velha que não tem nada a ver com isso. Irmão, o nosso trabalho... Mas eu entendo, entende? Eu entendo porque o nosso trabalho está a tirar o pão da boca de muita gente. E automaticamente também está a devolver o pão na boca de muitas famílias. Porque já não estão mais a ser enganados. O pai que todo o dinheiro que ele pegava punha na fogueira santa, vai pegar esse dinheiro e pagar uma formação para o filho, irmão. O pai que pegava todo o dinheiro punha na fogueira santa, vai poder sair com sua esposa no momento de lazer. Agora, eu sabendo que o meu canal tem uma grande repercussão, atualmente tem tido uma grande repercussão, e eu falo praticamente do mesmo assunto há aproximadamente 4 anos. Não é fácil, irmão. Mesmo assunto, tá vendo? Mesmo assunto. Já recebi mensagem, você também, só fala disso, fala de outra coisa. Não, eu estou numa missão, eu estou a cumprir uma missão. Quando eu ver que a IURD se tornou aquilo que eu perspectivei, vou mudar o foco. Eu sou um jovem criativo. O quadro da Radical TV tem vários quadros. Temos quadro tem aqui atrás, denúncias, missões, pregações, entrevistas, filmes, videoclipes, séries, documentários, reportagens e debates. São quadros da Radical TV. Quer dizer, então, por enquanto o foco ainda é a Universal. É resolver o problema. Eu quero resolver esse problema que eu comecei. Quando tiver resolvido, quer dizer, nós vencermos, porque nós vamos vencer, irmão. Quando nós vencermos, vou fazer um documentário sobre a situação, aí não falo mais disso. Agora, vou continuar com o trabalho que eu tenho estado a fazer. Nós também visitamos a aldeia, não sei se já viste. Vi vários vídeos teus na aldeia. Coisas que não tem nada a ver com a Igreja Universal. Agora, Tavares, se os angolanos... Mas deixa-me só finalizar,
E outra coisa, nessa senda das ameaças de morte, intimidações, nas minhas redes sociais, não sou amigo de nenhum familiar meu. A sério? Sim. Ah, para não conectar. A revolução tem que ser inteligente, Yeah. irmão. Não, mas Entendeu? estás como eu não tenho amigos familiares nas redes sociais. Sim. Eu não Nas aceito, minhas não redes aceito sociais, amizade meu nenhuma. Facebook, não vais encontrar nenhum familiar meu. Não vais ver nenhuma fotografia minha. Eu não tiro fotografias em locais próximos da minha zona. Se me vires a tirar uma fotografia, é no interior do país, é zonas distantes. Isso mesmo para te precaveres, né? Para evitar que... Sim, mano. A revolução tem que ser de forma inteligente. Entendeu? O número de inscritos aumentam e nem todo mundo que te segue é teu fã, yeah. amigo. Uns também são lobos, querem mesmo te ver no chão, querem acabar contigo. Então, eu tenho essa precaução. Yeah. Entende? Por isso que nunca, mesmo fotografia, nunca vai ver na rede, no Facebook ou nas minhas redes sociais uma fotografia com um membro da minha família. Yeah. Nem com meu pai, minha mãe, meus familiares. Não vai ver nada. Não, mas Só- fazes bem, porque é aquilo que eu te disse, eu Fotografia, conheço sim. a natureza. Nós vimos o caso do Calupete que acabou em morte, e eu estudo muito. Tenho aqui vários livros que falam sobre Já estou a ver. questões religiosas. Por isso é que eu disse que a maior parte dos conflitos são causados por questões religiosas. Então, e aí punha-me logo, eu sempre, porque às vezes as pessoas pensam que a questão política é muito mais perigosa do que estarem, quer dizer, o ativismo político é mais perigoso que o religioso. Não, o religioso chega a ser mais complicado. A máfia mais perigosa do mundo é a máfia Sim, religiosa. sim. Por quê? As pessoas, quando as pessoas encaram a máfia religiosa, ou seja, olham para a religião como a solução, Yeah. a salvação, Yeah. a paz. E quem Então atenta sentem-se mais contra aquilo, confortáveis, sentem-se mais confortáveis com a religião. Yeah. E até podem acabar menosprezando a política. Yeah. Mas a política nem é mais perigosa que a religião. Não é, porque as pessoas, Tá. você, quer dizer, você vê na religião, quer dizer, o alimento, a substância da tua vida, e quem tu achares que atenta contra aquilo que você tem como mais valoroso, és capaz de tudo. Por isso é que a gente vê terroristas aqui, tudo em nome de Allah e não sei o que, essa coisa toda. Tavares, mano, estamos no fim, meu irmão. Eu não quero te deixar isso sem mais uma outra pergunta, a última. Outra questão que se levanta muito, mas muito, eu próprio me pergunto, eu gostaria de conversar com um pastor angolano, que não é o teu caso, e talvez tu estás em condições de responder essa pergunta. O que leva os pastores angolanos, não obstante não viverem no Brasil, a adaptarem um sotaque brasileiro? O que leva, mano? Eu quero entender essa... Porque é difícil. Nós vivemos aqui na Europa há muitos anos, lidamos com pessoas de várias nacionalidades, mas a gente não perde o nosso sotaque angolano. O que faz com que os pastores aí adotem o sotaque brasileiro? Bom, é o seguinte, é muito simples a responder a tua questão. Vou te fazer, desculpa te responder também com esta pergunta. O Tavares Armando fala tipo brasileiro? Não, tu não falas como brasileiro. Por isso é que eu estou a dizer, talvez estás em boas condições de responder essa pergunta. Porque tiveste lá Exato. 10 anos. 10 anos, não é? 10 anos como... Tiveste... Não, eu estou lá desde criança. Yeah. Eu fiz parte da escolinha da Quer igreja dizer, mesmo. Cresci. um bocadinho Yeah. só, mas, Exato, mas é para exato. ter o sotaque da terra. Sim. É o seguinte, nem todos os pastores da IURD falam como brasileiro. São poucos os pastores que falam como brasileiros. Os pastores que falam como brasileiros, muitos deles, não é pela obrigação ou que a liderança obrigou eles a falarem assim. É o seguinte, quando eram membros da igreja, eram jovens da igreja, simples jovens membros que frequentavam, iam para suas casas, já tinham muito gosto, muita queda por isso, imitavam esse sotaque, entende? E aí, quando ingressaram para obreiro ou então para pastor, e foram continuando só a imitar, é mesmo só imitação. Tem aqui esse comentário do irmão Vitor Rafael que diz faz parte da lavagem cerebral. O que achas desse comentário? Não faz parte da lavagem cerebral. Por sinal, o pastor Vitor Rafael é meu amigo, é uma grande pessoa. É pastor também?
E aí, Da pastor? Igreja Universal? Não, não é da Igreja Universal, é da Faculdade de Deus. Acho que é Faculdade Divina, ok. Na Universidade de Deus. Ah, Universidade de Deus. Mas tem vários pastores que não falam tipo brasileiro, tipo no caso do pastor Jim Inácio, pastor Henrique Chipenda, não fala tipo brasileiro. E muitos outros pastores, um pouco. Bispo Valente, Bezerra Luiz. Não, Valente Bispo fala. Valente fala tipo brasileiro, Sim, sim. sim. É mesmo, é a influência também. A influência. E algumas vezes é a convivência, porque tem muitos pastores que conviveram diretamente com brasileiros. Ok. Tipo, o Bispo Valente, dentro da IURD, estava mais com brasileiros do que com angolanos. Yeah. Entendes? Porque eu acho, Então que, isso faz. eu acho que também Yeah. parte da revolução é de desfazer-se também desse sotaque dos brasileiros. Tem que ser parte da revolução. O certo mesmo, na reforma é os pastores também eliminarem, cortarem certos tiques. Assim, que nos ligam, que nos relembrem o sotaque brasileiro. E acredito que, não é fácil, irmão. Yeah, sim, Algo que são você muitos anos, yeah. já acostumou-se durante anos e da noite por dia acordar, mas vai cortando aos poucos. Querer é poder. Mano, muito obrigado. O que é que você pode esperar da Radical TV nos dias que vêm, nos dias vindouros, nos dias amanhã, depois da manhã? Que matérias é que as pessoas podem ir lá no teu canal para que eu possa elucidar mais na questão da Igreja Universal? Se tu estás sempre a preparar matérias, o que é que tem aí a vir? O que é que está aí a vir? Amanhã vou divulgar um debate onde teve três juristas e um pastor da Igreja Universal, mas vou transmitir em direto. Não sei o horário que vou transmitir, mas pode ser que transmitirei este direto no período do dia. Okay. Das 9 em diante, sim, vou transmitir um direto. A qualquer momento podem ir lá amanhã no canal, vão ver este direto. Um debate muito saudável, onde esteve lá um dos representantes da ala da reforma e teve também alguns juristas e debruçaram sobre a reforma da igreja e a ruptura que os pastores angolanos estão a tentar implementar aqui em Angola. Exato. Isso. Olha, mano, muito obrigado, muito obrigado do fundo do coração por aceitar o nosso convite. Nós estamos numa fase experimental, esses lives e não sei o que, é uma coisa nova, mas obrigado por enriquecer a nossa conversa, muito obrigado. Eu gostaria de ter aqui o Gica também, mas ainda não domino bem aqui a técnica para ter aqui 3 pessoas, mas vamos treinar. Da próxima vez seguramente, que espero que não seja a última vez, mano. E sempre que quiseres a nossa participação, minha ou do Gica, estás à vontade, meu irmão. Muito obrigado do fundo do coração. Muita sorte. Cuida-te. Eu sei que você é uma pessoa de Deus. Tens orado também, porque não é fácil fazer o trabalho. Mas não deixa a guarda, mano. Cuida-te. Não se pode subestimar o inimigo, irmão. Tem que estar vigilante. Por isso eu disse que eu procuro usar a sabedoria e fazer com que eu não seja, surpreendido, entende? Então é concretamente isso. Agora, eu também agradeço o convite que me fez. Sou muito grato, né, pelo convite. Também grato ao irmão Gica Tetembua. Tamo juntos, meu irmão. Muito obrigado. Boa noite. Okay. E cuida-te, Tamo juntos, mano. Forte abraço. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.